Mente abundante. Liberte o potencial da prosperidade. Introdução. O despertar da mente abundante. Sabe aquele momento em que tudo parece fazer sentido de repente? Como se alguém tivesse acendido uma luz bem no meio da confusão? Pois é, foi exatamente assim que começou minha virada de chave. Durante muito tempo, eu acreditava que prosperidade era só para quem já nasceu com sorte ou tinha um talento fora do comum. E olha, nem preciso dizer que essa ideia me travava, né? Eu me sentia pequeno num mundo enorme, achando que a vida boa era um clube fechado e que eu não tinha o convite. Mas um belo dia, quase sem querer, comecei a questionar tudo. Tipo, será que não existe outro jeito de viver? Será que o problema está mesmo no mundo ou está aqui dentro na minha cabeça? E foi aí que eu descobri o que ninguém tinha me ensinado. A verdadeira riqueza começa na mente. Sim, é isso mesmo. Antes do dinheiro, do sucesso, da casa dos sonhos ou da conta gorda, vem uma coisa invisível, mas poderosa: a mentalidade certa. E não estou falando de pensamento positivo raso, daqueles tipo pense e o universo vai te dar. Estou falando de algo mais profundo. Um jeito diferente de enxergar a vida, de lidar com os desafios, de sentir gratidão e de se abrir para o que é bom. É sobre reprogramar a cabeça para parar de esperar o pior e começar a criar o melhor. Esse livro nasceu desse despertar, dessa vontade louca de compartilhar com você tudo o que eu aprendi e continuo aprendendo, sobre como pensar com abundância pode mudar tudo, de dentro para fora, do invisível para o visível, do impossível para o inevitável. A gente vai caminhar junto por conceitos simples, histórias reais e reflexões poderosas. E olha, se você está aqui lendo isso, já é um sinal. Tem uma força dentro de você querendo acordar, crescer e transbordar. Então se prepara, porque essa jornada não é só sobre enriquecer por fora. É sobre ficar rico de propósito, de visão, de alma e de vida. Bora despertar sua mente abundante, porque, tudo muda quando a gente muda por dentro. Por que decidi escrever esse livro? Vou te contar uma coisa, bem na real. Por muitos anos da minha vida, eu achava que esse papo de mentalidade era meio balela. Sabe quando você escuta alguém falando de pensamento positivo, crenças, energia, essas coisas, e logo pensa, tá bom, isso aí não paga boleto? Pois é, eu era exatamente assim. Eu achava que o segredo estava só no fazer. Trabalhar mais, estudar mais, correr atrás, bater metas. E olha, eu tentava muito, tentava de tudo. Mas mesmo me esforçando até cansar, parecia que eu sempre batia num muro invisível. Dava um passo, dois, e puf, travava. Voltava para o mesmo lugar, como se a vida tivesse apertado o botão de repetir. Foi aí que algo começou a me incomodar. De verdade. Eu pensava, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu tô dando tudo de mim e mesmo assim a roda não gira. E foi nesse momento de frustração que decidi fazer o que até então eu evitava. Comecei a olhar para dentro. Comecei a estudar autores que antes eu nem dava bola. Robert Kiyosaki, Tony Robbins, T. Harv Eker. Cara, esses nomes viraram meus companheiros de jornada. Quando eu mergulhei nos ensinamentos deles, foi como se alguém tivesse tirado a venda dos meus olhos. Eu percebi que não adianta ter estratégia se a mente está sabotando tudo por trás. E foi aí que tudo mudou. De verdade. Não da noite para o dia, claro, mas aos poucos, como uma semente que começa a brotar. Quando eu mudei minha forma de pensar, comecei a tomar decisões diferentes. E com isso, os resultados começaram a aparecer. Primeiro pequenos, depois maiores do que eu imaginava. Esse livro é o reflexo dessa transformação. Escrevi ele para te mostrar que a abundância que você busca não começa no bolso, começa na cabeça. E que sim, você pode destravar essa prosperidade também. Se deu certo para mim, pode dar certo para você. A única coisa que você precisa agora
é dar o primeiro passo. Vem comigo nessa, porque o que está por vir pode, literalmente, virar a chave da sua vida. Minha história de virada no mundo digital. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida foi o seguinte: quando a mente muda, tudo muda junto. Mas antes de entender isso, eu ralei, e ralei muito. Te contar, lá atrás eu estava quebrando a cabeça com um monte de ideia de negócio. Tentava de tudo, um projetinho aqui, outro ali, noites em claro, planilhas, promessas e mais promessas. Mas no fim das contas, parecia que nada engrenava de verdade. Era aquela sensação de estar sempre correndo atrás e não sair do lugar, sabe? Até que um dia, meio que no susto, cruzei com um conteúdo do Alex Vargas, um cara que se tornou meu mentor e referência. Ali eu descobri o mundo dos blogs de afiliados e uma ficha caiu com força. E se eu criasse um blog para vender suplementos como afiliado? Na época parecia uma ideia maluca, mas tinha algo ali que acendeu uma chama dentro de mim. E rapaz, deu certo demais. O que começou como um teste, com aquela pegada de vamos ver no que dá, acabou virando um verdadeiro foguete. Em menos de um ano, eu já estava ganhando até 5 vezes mais do que meu salário no call center. Foi um choque, no melhor sentido possível. Foi aí que eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Pedi demissão e decidi viver dos meus negócios digitais. Simples assim, coração na mão, frio na barriga, mas uma certeza absurda dentro de mim. Eu tinha encontrado o meu caminho. De lá para cá, a jornada só cresceu. Criei vários negócios online, montei múltiplas fontes de renda pela internet e o melhor, aprendi que o segredo não está só na estratégia, está na mentalidade por trás de tudo. Hoje, olhando para trás, vejo como cada tropeço me trouxe até aqui. E é por isso que eu estou escrevendo esse livro, para te mostrar que não importa de onde você vem, o que muda a sua vida é para onde você decide ir, com a mente certa. A diferença entre viver em escassez e viver em abundância. Quer saber qual foi uma das maiores viradas que eu tive na vida? Foi quando eu entendi que a forma como eu pensava estava moldando a minha realidade e que, sem perceber, eu estava vivendo numa mentalidade de escassez o tempo todo. Sim, é isso mesmo. Mesmo me esforçando, trabalhando feito louco e querendo prosperar, por dentro eu ainda carregava aquela sensação de falta. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de oportunidades, falta de sorte, falta de tudo. E olha, quando a gente só foca no que falta, a vida responde com mais do mesmo. A mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela te faz acreditar que não tem o suficiente para todo mundo, que se alguém ganha, você perde, que a vida é dura, o dinheiro é suado e que sucesso é só para alguns escolhidos. É como se você vivesse dentro de uma caixinha apertada, com teto baixo e janelas fechadas. Agora, quando você começa a viver com uma mente abundante, tudo muda. De verdade. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via problema. Você passa a confiar mais na vida, a perceber que tem espaço para crescer, criar, contribuir e prosperar, sem precisar competir, se matar ou se comparar. Viver em abundância é acordar com aquele sentimento de que a vida está a seu favor, não contra você. É saber que sempre existe um jeito, sempre tem uma saída, sempre tem uma chance de crescer. É como abrir as janelas e deixar o sol entrar com tudo, iluminando até os cantinhos que antes pareciam escuros. A escassez te prende. A abundância te liberta. E o mais louco é que essa mudança não começa fora. Ela nasce aqui dentro, na sua forma de pensar, sentir e se posicionar diante da vida. Depois que eu fiz essa virada interna, até as situações difíceis começaram a parecer diferentes. Não porque os problemas sumiram, mas porque eu passei a enfrentá-los com outra visão. Com mais leveza, mais clareza, mais confiança. Por isso, se tem uma coisa que eu posso te garantir, é o seguinte: abundância não é só sobre dinheiro. É sobre viver com plenitude, propósito e paz. E adivinha?
Você também pode viver assim. É só começar por onde tudo começa, pela sua mente. Prosperidade começa na mente. Se tem uma frase que virou meu mantra ao longo dos anos, é essa aqui. A prosperidade começa na mente. E olha, pode parecer simples demais para ser verdade, mas é exatamente aí que mora a mágica. Por muito tempo, eu achava que prosperar era só sobre ter as estratégias certas, saber vender, ter contatos, dominar ferramentas, essas coisas mais técnicas. E claro, tudo isso é importante, não vou mentir, mas com o tempo eu fui percebendo uma coisa curiosa e meio desconcertante. Gente com as mesmas ferramentas que eu estava voando enquanto eu ainda patinava. Foi aí que eu entendi o que estava pegando. Não era falta de capacidade, era a minha cabeça me sabotando por dentro. Enquanto eu dizia que queria vencer, lá no fundo eu carregava medo, dúvida, culpa, crenças escondidas, tipo, dinheiro é sujo, isso não é pra mim, e se eu falhar? Cara, não tem estratégia que aguente esse tipo de pensamento. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Você até se esforça, mas não sai do lugar. Ou pior, se cansa e desiste no meio do caminho. E foi nesse ponto que tudo virou. Quando eu comecei a mudar o que estava dentro, os pensamentos, as emoções, a forma como eu enxergava a vida, o que estava fora também começou a mudar. Foi como se eu tivesse girado uma chave interna. E aí as portas começaram a se abrir. Hoje eu vejo com clareza, a mente é o verdadeiro terreno onde a prosperidade nasce. Se você planta semente boa, rega com atitude positiva, remove as ervas daninhas das crenças limitantes. Mais cedo ou mais tarde, a colheita vem, e vem farta. Então, se eu puder te deixar uma ideia forte antes de seguir com esse livro, é essa. O que você vive no mundo externo é reflexo do que você alimenta, aí dentro, no seu mundo interno. Quer prosperar de verdade? Então cuida da sua mente com carinho, investe nela, fortalece, expande, porque, acredite, o dinheiro só vai onde a mente permite. Capítulo 1. A ilusão da escassez. A prisão invisível. Você já sentiu como se tivesse algo te segurando? Tipo assim, por mais que você tente, lute, estude, faça tudo certo, parece que tem uma força invisível te empurrando de volta para o mesmo lugar? Pois é, eu sei bem como é essa sensação. E vou te dizer, essa força tem nome, mentalidade de escassez. Durante muito tempo, eu nem percebia que estava preso nessa cela mental. Para mim, era só a vida sendo difícil, sabe? Cresci ouvindo que dinheiro era raro, que sucesso era para poucos, que sonhar grande era perigoso. E sem querer, fui absorvendo tudo isso como verdade absoluta. E o mais louco é que essa escassez não mora só no bolso. Ela se esconde nas ideias, nos hábitos, nas palavras que a gente repete sem pensar. Tá nas frases do tipo, isso não é para mim. Não tenho capacidade, o mundo é injusto, não dá certo para todo mundo. E a gente vai aceitando essas coisas como se fossem leis da natureza. Mas não são. A escassez é uma ilusão, uma prisão invisível que te faz andar em círculos. Ela te limita antes mesmo de você tentar. Faz você desistir antes de começar. Te convence de que é melhor ficar no raso do que mergulhar fundo e descobrir do que realmente é capaz. E sabe o que mais dói? É ver tanta gente incrível, com talentos incríveis, vivendo vidas pequenas por causa dessa voz sabotadora que repete, dia após dia, que não tem, não pode, não consegue, não merece. Mas calma. Porque agora vem a parte boa. Assim como essa prisão é invisível, a chave também está aí, dentro de você. E é exatamente isso que a gente vai começar a descobrir neste capítulo. Tá pronto para identificar onde a escassez tem se escondido? Na sua vida? Bora iluminar esses cantinhos escuros e começar a quebrar essas correntes? Então vambora! Porque esse capítulo pode ser o início da sua libertação. Como a sociedade molda nossa mentalidade limitada sobre dinheiro e sucesso.
Sabe o que é mais doido nisso tudo? É que muita gente nem percebe que está com a mente travada quando o assunto é dinheiro e sucesso. A pessoa até se esforça, trabalha duro, quer uma vida melhor, mas lá no fundo carrega ideias que foram plantadas nela, sem ela nem perceber. E adivinha de onde vêm essas ideias? Da sociedade, do sistema, da forma como a gente foi criado. Desde pequeno a gente escuta coisas que parecem inocentes, mas que vão moldando nossa forma de ver o mundo. Tipo, dinheiro não nasce em árvore, quem nasce pobre morre pobre. Rico não vai para o céu. Trabalha quietinho que um dia você é reconhecido. Já ouviu essas, né? Essas frases vão entrando na nossa cabeça devagarzinho, como quem não quer nada. E quando a gente vê, está repetindo os mesmos padrões, com medo de querer mais, com vergonha de sonhar grande, achando que sucesso é só para quem tem sorte ou nasceu no berço certo. E o pior é que tudo isso vem disfarçado de humildade, de realismo, de pé no chão. Mas, no fundo, é só um monte de crença limitante travando nossa expansão. A escola ensina a gente a seguir regras, decorar fórmulas e obedecer sem questionar. A mídia mostra sucesso como algo distante, inalcançável, coisa de novela. A família, muitas vezes sem querer, repete os mesmos medos que carregou a vida inteira. E a gente cresce assim, achando que dinheiro é difícil, sucesso é perigoso e prosperidade é coisa de outro mundo. Mas deixa eu te contar um segredo. Isso tudo é uma construção mental. E tudo que foi construído pode ser reconstruído. Quando eu percebi isso, foi como se tivesse tirado um peso das costas. Comecei a questionar tudo, comecei a estudar novas ideias, ouvir novas vozes, me cercar de gente que pensava diferente. E aí as coisas começaram a mudar, de verdade. Então, se você também cresceu ouvindo que dinheiro é problema, que quem enriquece perde os valores, ou que tentar algo diferente é arriscado demais, fica tranquilo, você não está sozinho. E o mais importante, dá para mudar isso, dá para reprogramar, dá para reconstruir uma nova forma de pensar, uma mentalidade de abundância que abre portas, tira o peso do peito e te mostra que sim, é possível prosperar, com leveza, consciência e propósito. E tudo começa aqui, as armadilhas do medo, comparação e culpa. Tem uma coisa que ninguém te conta quando você começa a sonhar mais alto. O maior inimigo não está lá fora, está dentro da sua cabeça. E ele se disfarça tão bem que quando você percebe, já caiu nas armadilhas dele. Primeira armadilha é o medo. Ah, esse bendito medo. Ele sussurra no ouvido bem baixinho. E se não der certo? E se você quebrar a cara? E se as pessoas te julgarem? E aí pronto, você congela, paralisa, fica no quase. E sabe o que é mais louco? Às vezes, o medo não é nem de fracassar, é de dar certo. Sim, porque o sucesso também assusta, mexe com a sua zona de conforto, exige uma nova versão sua. E aí a mente, acostumada com o morno, faz de tudo para te manter seguro, mesmo que isso signifique te manter pequeno. A segunda armadilha é a comparação. E olha, essa é traiçoeira demais. Você tá lá, todo animado com seu progresso, até abrir o Instagram e ver alguém postando um carro novo, uma viagem chique ou um faturamento de 6 dígitos. Aí bate aquele sentimento chato, né? A gente esquece tudo que já conquistou e começa a achar que está atrasado, que não é bom o bastante, que nunca vai chegar lá. Mas o que ninguém fala é que cada um tem seu tempo, sua história, seus bastidores. E o palco dos outros não. Define o seu valor. E para fechar o combo vem a culpa. Ah, essa pesa. A culpa por querer mais, por sonhar grande, por pensar em dinheiro sem se sentir egoísta, por querer sair do padrão da sua família. A culpa se disfarça de moral, de ética, de cuidado. Mas na real, muitas vezes é só um reflexo das crenças que você carrega desde criança. Como se quisesse se justificar o tempo todo por querer uma vida melhor.
Essas três, medo, comparação e culpa, são como correntes invisíveis que prendem a gente num lugar que já não faz mais sentido. E o pior é que a gente aprende a conviver com elas como se fossem normais. Mas não são. A boa notícia é que dá para se libertar. Dá para olhar de frente para esses sabotadores internos e dizer: chega, agora quem comanda sou eu. Porque no fim das contas, não é sobre ignorar o medo, nem fingir que a comparação não existe ou que a culpa não dói. É sobre entender que você pode sentir tudo isso e ainda assim continuar, crescer, escolher diferente, ir além. E isso, meu amigo, minha amiga, é viver com mentalidade de abundância. A mentalidade que você cultiva pode te empurrar para baixo ou te levar para o topo. Quero um exemplo real de alguém que nasceu cercado por escassez, mas decidiu mudar a própria história. Então, se liga na trajetória de um cara chamado Howard Schultz. Sim, o nome por trás da Starbucks, essa rede de cafés que virou sinônimo de sucesso no mundo todo. Mas a vida dele está bem longe de ter começado no glamour. Pelo contrário, o Schultz nasceu num bairro pobre do Brooklyn, em Nova York. Cresceu num apartamento pequeno e apertado, daqueles onde todo barulho de vizinho vira parte da rotina. A família vivia na luta, com dinheiro contado, e o pai dele passou a vida inteira pulando de um emprego ruim para outro, sem segurança, sem reconhecimento, sem perspectiva. E é aí que vem o ponto-chave. Howard poderia muito bem ter repetido esse ciclo. Poderia ter aceitado aquele destino limitado, como tanta gente faz, mas não. Em vez disso, ele fez algo que poucos têm coragem de fazer. Questionou o que aprendeu e começou a reprogramar a própria mente. Ele enxergou que o problema não era só a grana curta ou as dificuldades ao redor. O buraco era mais embaixo. Estava na mentalidade de escassez que cercava tudo à sua volta. E foi aí que ele escolheu pensar diferente. Foi estudar, buscar referências novas, se expor a ideias maiores que a realidade em que vivia. E olha só onde isso levou o cara. Quando ele teve contato com um pequeno café em Seattle, algo acendeu dentro dele. Ele não viu só uma cafeteria. Ele viu uma experiência, um espaço de conexão, uma ideia de valor que ia muito além de vender café. E foi com essa visão e essa mentalidade já transformada que ele começou a construir o império que a gente conhece hoje. Hoje, o Starbucks está em tudo quanto é canto do planeta. Mas tudo começou com um menino que decidiu não aceitar as limitações que o mundo tentou colocar na cabeça dele. Esse exemplo me arrepia, porque mostra de forma clara que a mentalidade que você cultiva pode te empurrar para baixo ou te levar para o topo. E a escolha, por mais que pareça distante, está nas suas mãos. Então, da próxima vez que você duvidar de si mesmo, lembra disso. Howard Schultz saiu do nada, enfrentou um ambiente escasso, mudou o jeito de pensar e construiu um legado global. Se ele conseguiu, o que te impede? Capítulo 2. Reprogramando a mente. O primeiro passo para a liberdade. Chega uma hora que a ficha cai. A gente olha para a própria vida e pensa: tá, eu entendi. Tô preso numa mentalidade que não me serve mais. Mas como é que eu saio disso? E é aí que começa o verdadeiro jogo da virada, porque não adianta só perceber que tem algo errado. O que muda tudo é quando a gente decide reprogramar a mente. Sim, reprogramar, como quem pega um computador cheio de vírus e instala um novo sistema, mais leve, mais inteligente, mais potente. Agora pensa comigo. Se a mente foi moldada por repetição, por experiências passadas, por tudo aquilo que a gente ouviu desde criança, então dá para desmoldar também, né? Dá para escolher novos pensamentos, novas crenças, novas formas de enxergar a vida. E sabe o que é mais incrível? Você não precisa ser gênio, terapeuta ou guru para fazer isso. Basta ter coragem de encarar de frente o que está te travando por dentro e dar o primeiro passo rumo à liberdade. Aqui, neste capítulo, eu vou te mostrar exatamente como começar,
essa jornada de reprogramação mental. E olha, não tem nada mais libertador do que descobrir que você não é refém dos seus pensamentos, que dá para trocar o medo pela confiança, a dúvida pela clareza, a escassez pela abundância. Esse é o momento em que você deixa de ser espectador da sua história e começa a escrever um novo roteiro, mais leve, mais próspero, mais consciente. Se prepara, porque o que vem pela frente pode virar sua chave de vez. Bora juntos, o poder dos pensamentos e crenças repetidas. A real é que nossos pensamentos têm um poder que a maioria das pessoas subestima, e o mais doido é que eles não nascem do nada. Eles são construídos, repetidos, alimentados, e quando a gente menos percebe, viram crenças que comandam nossa vida sem a gente nem notar. Eu, mesmo por muito tempo, acreditei em um monte de coisa errada sobre dinheiro. Não porque eu era burro ou mal informado, mas porque era isso que eu ouvia ao meu redor o tempo todo. Frases como: dinheiro é a raiz de todo mal. Quem enriquece é porque roubou. Se ficar rico vai virar uma pessoa ruim. O dinheiro só chega para quem já tem. E sabe o que acontece quando você escuta isso desde cedo? Sua mente vai gravando, 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 até virar verdade para você. Mesmo que lá no fundo tenha algo dizendo: isso não está certo, você acaba seguindo o fluxo sem nem questionar. Porque se todo mundo pensa assim, deve ser real, né? Ontem mesmo, olha só, estava vendo uns comentários num vídeo no YouTube e um cara escreveu assim: é impossível chegar no milhão honestamente se você nasceu pobre. Só enriquece quem explora os outros. E, meu amigo, isso me deu um estalo. Quantas pessoas estão aí, travadas, presas, amargas, não por falta de capacidade, mas por estarem repetindo esse tipo de pensamento como se fosse uma sentença de vida? Isso é muito sério. É como viver com uma venda nos olhos, acreditando que não dá para ir além, que não tem jeito, que é tudo uma grande injustiça. Mas deixa eu te contar uma coisa. O que você repete com frequência se transforma em crença, e a sua crença determina o seu comportamento, e o seu comportamento constrói sua realidade. Ou seja, se você quiser mudar os resultados, precisa mudar lá na raiz, nos pensamentos que você alimenta todos os dias. Foi isso que eu fiz, e é isso que eu quero te ajudar a fazer. Porque, olha, quando você começa a pensar diferente, o mundo ao seu redor começa a responder de outro jeito também. E quer saber? Dá sim para enriquecer com honestidade, com propósito e com valor. Dá para crescer ajudando os outros e sendo justo. Só que, antes de tudo, você precisa acreditar que isso é possível. Porque se a sua mente não permite, nada acontece. Você só consegue mudar aquilo que você reconhece. Você já parou para pensar que tem coisas que você acredita sobre dinheiro e prosperidade que talvez nem sejam suas? Pois é, muita coisa que a gente carrega na cabeça veio lá da infância, da escola, dos nossos pais, da religião, da vizinhança. E sem perceber, a gente vai vivendo com essas ideias como se fossem verdades absolutas. Mas sabe o que mais me intriga? É que essas crenças limitantes são sorrateiras. Elas não aparecem gritando na sua cara. Pelo contrário, elas agem no silêncio, no automático, como se fossem uma voz suave dizendo: para que sonhar com tanto? Ou, isso não é para você. Então, se você quer mesmo prosperar, o primeiro passo é esse: aprender a identificar essas crenças escondidas, que vivem puxando seu freio de mão. E como é que faz isso na prática? Bom, vou te contar como eu comecei. Primeiro comecei a prestar atenção nas minhas reações. Toda vez que alguém falava sobre enriquecer, investimentos, ganhar dinheiro, trabalhar pouco e lucrar muito, eu sentia um incômodo, uma mistura de desconfiança com julgamento. Aí eu pensava: opa,
Tem coisa aqui. Depois comecei a ouvir minhas próprias frases no automático, tipo, dinheiro não dá em árvore. Para ganhar bem tem que sofrer. Eu não nasci para isso. Quem sou eu para ter uma vida dessas? Essas frases são pistas. Elas são como pegadas que mostram onde está o bloqueio. Outra coisa que funciona demais é fazer perguntas para si mesmo, tipo, o que eu aprendi sobre dinheiro na infância? Eu acredito de verdade que posso prosperar? O que eu sinto quando vejo alguém ficando rico? Inveja, inspiração, raiva. As respostas dessas perguntas são ouro puro, porque mostram onde está doendo, onde precisa de cura, onde está o nó. E olha, não se julga, tá? A gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece. O problema nunca foi acreditar em coisas erradas. O problema é continuar acreditando mesmo depois de saber que dá para pensar diferente. Então, se você quer romper com essa mentalidade de escassez e começar a viver com uma mente abundante, começa por aqui. Observa, questiona, escreve, fala em voz alta e se abre para mudar. Porque o mais bonito disso tudo é que ninguém nasceu com as crenças certas. A gente aprende. E se aprende, pode desaprender também. A mente abundante não nasce pronta. Depois que eu entendi que minha mente estava cheia de crenças limitantes, comecei a buscar formas de virar esse jogo. E olha, descobri que não precisa de nada mirabolante, nem fórmula secreta. Às vezes, o que funciona de verdade é o simples bem feito. E foi aí que 3 práticas mudaram tudo para mim. Escrita consciente, autoafirmações e visualização criativa. Vamos começar pela escrita. Cara, esse hábito parece bobo, mas é o poderosíssimo. Quando você escreve o que sente, o que acredita, o que deseja, você começa a se enxergar com mais clareza. Eu costumo pegar um caderninho e escrever perguntas como: o que eu penso sobre dinheiro? O que eu ouvi sobre sucesso quando era criança? Que pensamentos me sabotam hoje? E aí deixo fluir. Sem filtro, sem censura, é tipo jogar a bagunça mental no papel e encarar de frente. Às vezes, só de escrever, a gente já começa a se libertar. Depois, vem as autoafirmações, que são frases positivas, curtas e repetidas, que vão substituindo o lixo mental por ideias fortalecedoras. Eu gosto de falar em voz alta, olhando no espelho. No começo é estranho, eu sei, mas funciona. Coisas como: eu sou capaz de prosperar. Dinheiro é uma ferramenta do bem na minha vida. Eu mereço viver com abundância. E o segredo está na repetição. Você pode até não acreditar no começo, mas quanto mais repete, mais sua mente vai aceitando como verdade. E quando a mente acredita, o corpo age. E quando o corpo age, a realidade muda. E por fim, a visualização criativa. Essa técnica é tipo mágica de verdade. Eu fecho os olhos, respiro fundo e imagino como seria minha vida ideal. Onde eu moro, como eu acordo, o que eu faço, quanto eu ganho, com quem eu compartilho tudo isso. Quanto mais detalhes, melhor. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é vivido intensamente na imaginação. Ou seja, quando você visualiza com emoção, você prepara seu corpo e sua mente para viver aquilo de verdade. Essas 3 práticas juntas são como adubo para sua nova mentalidade. E se você aplicar com constância, mesmo que por poucos minutos, por dia, pode acreditar, os resultados começam a aparecer. Não é mágica, é foco, intenção e reprogramação consciente. Então bora praticar? Porque a mente abundante não nasce pronta, ela se constrói. Todo santo dia. Capítulo 3. A chave da gratidão. Como atrair mais, valorizando o que já tem. Engraçado como a gente passa a vida inteira correndo atrás de mais, mais e mais. E às vezes esquece de olhar para o que já tem bem aqui, na nossa frente. Eu sei bem como é isso. Já fui esse tipo de pessoa. Sempre achando que a felicidade estava no próximo passo,
no próximo número, no próximo resultado. E sabe o que eu descobri? Que essa busca sem fim só me deixava mais vazio. Até que um dia, no meio de uma dessas correrias malucas, eu parei. Literalmente. Respirei fundo e pensei: será que eu estou valorizando o suficiente o que já conquistei? E aí caiu a ficha. A gratidão não é só um sentimento bonito, é uma força que transforma tudo. Quando você começa a agradecer de verdade pelas pequenas coisas, algo muda dentro de você. É como se sua frequência subisse. Você para de focar no que está faltando e começa a enxergar o quanto já tem. E por mais maluco que pareça, é exatamente aí que o universo responde. Quanto mais você valoriza, mais coisas boas aparecem. E não estou falando de ser conformado ou parar de crescer. Muito pelo contrário, a gratidão não te acomoda. Ela te prepara para receber mais. Porque quem não reconhece o que já tem, dificilmente vai saber lidar com o que ainda vem. Nesse capítulo, quero te mostrar como essa tal de gratidão pode ser a chave que faltava para destravar sua prosperidade de vez. E o melhor, você não precisa de nada externo para começar a praticar. Só precisa de presença, intenção e um olhar mais gentil para o que já faz parte da sua vida. Se você está pronto para virar esse jogo, vem comigo. Porque agradecer não é só bonito, é inteligente. Porque a gratidão é uma ponte direta para a abundância. Você já reparou que tem gente que parece atrair coisa boa o tempo todo? Tipo, a vida flui, as oportunidades aparecem, tudo se encaixa. E aí você pensa, será que essa pessoa tem alguma fórmula mágica? Pois é, eu pensava assim também. Mas com o tempo, fui percebendo que essas pessoas têm algo em comum. Elas são profundamente gratas. E não estou falando de agradecer só quando tudo está indo bem, não. Estou falando de gente que aprendeu a valorizar o pouco, a reconhecer o agora, a honrar o que já tem, mesmo que ainda não seja tudo o que deseja. Foi aí que eu entendi o que ninguém tinha me explicado com tanta clareza. A gratidão é uma ponte direta para a abundância. E vou te contar por quê. Quando você começa a agradecer genuinamente, seu foco muda. Em vez de olhar só para o que falta, você começa a enxergar tudo que já conquistou. E isso muda sua energia, sua postura, sua vibração. Você para de reclamar e começa a reconhecer. Para de se comparar e começa a celebrar. E sabe o que acontece com alguém que vibra nessa frequência? Ela se torna um imã. Um imã de oportunidades, de pessoas boas, de ideias novas, de prosperidade real. Porque o universo, ou chame como quiser, responde à sua frequência. E a gratidão emite um sinal claro de que você está pronto para. Mas, agora, pensa comigo. Se você não valoriza R$ 100, como vai cuidar de 1.000? Se você vive reclamando do que tem, como vai abrir espaço para receber mais? Não tem como. A abundância só flui para quem sabe reconhecer o valor do que já está nas mãos. E não precisa ser nada grandioso, viu? Às vezes agradecer por um café quente, por uma boa conversa, por um dia de paz, já muda tudo. É o simples que expande. É o sincero que atrai. Então, se você quer mesmo viver uma vida mais leve, mais próspera e mais cheia de sentido, começa agradecendo. Faz disso um hábito, um estilo de vida, uma prática diária. Porque quando a gratidão vira rotina, a abundância vira consequência. Exercícios simples para treinar a mente para a abundância todos os dias. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, é que a abundância não é um prêmio que chega do nada. É uma mentalidade que a gente constrói dia após dia. E sabe qual é a melhor parte? Dá para treinar. Simples assim. Igual exercício físico, só que para o cérebro. Então, se você quer afinar sua mente com a frequência da prosperidade, vou te mostrar alguns exercícios que eu mesmo uso até hoje. E olha, são simples, práticos e funcionam de verdade. O primeiro é o famoso, mas muitas vezes ignorado, diário da gratidão.
Pega um caderno ou até o bloco de notas do celular e todo dia anota 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Pode ser qualquer coisa. Uma mensagem legal que recebeu, um banho quente, a comida que te alimentou. O importante é sentir de verdade. Porque quando você agradece, seu foco muda. E onde o foco vai, a energia flui. Outro exercício que gosto muito é o que eu chamo de visualização abundante com emoção. Funciona assim: antes de dormir ou logo ao acordar, fecho os olhos e imagino minha vida dos sonhos. Mas não é só imaginar, não. É sentir como se já estivesse vivendo aquilo. O lugar onde estou, o que estou fazendo, quem está comigo. Tudo nos mínimos detalhes. É tipo dar um gostinho para o cérebro do que está por vir. E o mais curioso, quanto mais real parece, mais sua mente acredita e começa a agir como se aquilo fosse possível. E tem também a prática do olhar de abundância. É bem simples, mas muda o jogo. Ao longo do dia, começa a notar as coisas boas ao seu redor. Pode ser o céu bonito, alguém sorrindo na rua, uma venda que entrou, uma ideia que surgiu. Em vez de focar no que falta, treina seu olhar para ver o que já existe de bom. E isso vai se multiplicando, pode acreditar. E se puder, fala em voz alta pelo menos uma vez por dia. Eu escolho viver em abundância. Essa frase tem um poder que você nem imagina. É como se você estivesse reforçando um novo contrato com o universo e consigo mesmo. No fim das contas, treinar a mente para a abundância não é sobre fazer grandes rituais ou mudar tudo de uma vez. É sobre criar pequenos hábitos que juntos transformam sua forma de pensar, sentir e agir. Então, bora começar hoje mesmo, porque a mente é como um jardim e você decide o que vai plantar. Ajudar o outro não é perda, é multiplicação. Outro dia, estava lendo uma matéria que me deixou de boca aberta. De verdade. Era sobre o Bill Gates, aquele mesmo, criador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo. E sabe o que ele disse numa entrevista? Que vai doar 99% de toda a fortuna dele, que hoje passa de 101 bilhões de dólares. Sim, você leu certo. 99%. Na hora que li isso, parei e pensei, caramba, isso é gratidão na veia, porque olha, tem muita gente que enriquece e guarda tudo só para si, com medo de perder, com aquela mentalidade de escassez. Mas não ele. Bill Gates sempre foi um cara que ajudou, que compartilhou, que se envolveu com causas sociais, educação, saúde, combate à pobreza. E sabe o que é mais impressionante? Quanto mais ele doava, mais ele prosperava. E aí eu comecei a ligar os pontos. Não é só sobre dinheiro, é sobre a energia que ele carrega. A gratidão dele não é só uma fala bonita, é a atitude real. Ele não esperou ficar bilionário para ajudar. Ele sempre teve esse olhar de generosidade, de devolver para o mundo aquilo que recebeu. Isso, para mim, é um baita exemplo de como quem vive com gratidão no coração se conecta com algo maior. E não é mágica, é conexão, é propósito, é viver alinhado com uma verdade mais profunda. Quanto mais você valoriza e compartilha o que tem, mais a vida te devolve em dobro. E repara numa coisa, ele não está doando porque tem demais, ele tem demais porque sempre doou. É diferente. É uma mentalidade abundante desde o começo, uma forma de ver o mundo onde ajudar o outro não é perda, é multiplicação. Essa história me marcou porque mostra na prática que a gratidão é um caminho direto para a abundância. Sim, e não só material, mas de sentido, de paz, de realização. Então, se um cara como o Bill Gates, com tudo que já conquistou, ainda escolhe a gratidão como base da vida dele, o que impede a gente de fazer o mesmo? Capítulo 4. Energia, emoções e dinheiro. Tudo está conectado. Você já sentiu que em alguns dias as coisas simplesmente fluem, quase sem esforço? Parece que o universo inteiro está colaborando. As ideias vêm mais claras, as oportunidades aparecem, o dinheiro entra, tudo anda.
E aí, em outros dias, parece que o mundo está travado, pesado, nada encaixa, o dinheiro some e até o café esfria antes de você conseguir beber. Pois é, isso não é coincidência. Tem tudo a ver com sua energia e com o que você está sentindo por dentro. Durante muito tempo, eu achava que dinheiro era só uma questão de matemática. Ganhar, gastar, economizar, investir, ponto. Mas depois de muito estudar, observar, viver na pele, percebi que dinheiro é energia. E ele responde à forma como a gente vibra, pensa, sente e se movimenta. Quando suas emoções estão alinhadas com confiança, clareza e merecimento, você atrai mais leveza, mais fluxo, mais resultados. Agora, quando você vive carregando medo, ansiedade, raiva, culpa, vergonha, parece que tudo emperra, a energia trava e o dinheiro sente. Literalmente, é como se o seu campo emocional enviasse sinais para o universo o tempo todo. E o universo responde com base na sua frequência. Ou seja, dinheiro e emoção andam de mãos dadas o tempo inteiro. Nesse capítulo, quero te mostrar como essa conexão entre mente, coração e bolso pode te ajudar a entender por que às vezes as coisas travam. E mais importante ainda, como você pode mudar esse jogo ajustando sua energia e cuidando melhor das suas emoções. Porque no fim das contas, não é só sobre trabalhar mais, é sobre vibrar certo, sentir certo, se alinhar com o que você quer viver. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, a abundância encontra o caminho. Como suas emoções afetam diretamente seus resultados financeiros, a verdade é que, por muito tempo, eu achei que minhas emoções não tinham nada a ver com dinheiro. Pensava assim: o que eu sinto é uma coisa, minhas finanças são outra, totalmente separadas, mas nada mais distante da realidade. Com o tempo, e quebrando muita cara no caminho, fui percebendo que o que eu sentia por dentro moldava o que acontecia por fora. Isso incluía, claro, o meu bolso. Quer ver um exemplo? Quando eu estava ansioso, com medo de faltar, inseguro com o futuro, adivinha? Eu tomava decisões financeiras totalmente erradas. Gastava no impulso, investia mal, ou então travava completamente e deixava passar boas oportunidades. Tudo por medo. Já nos dias em que eu estava mais confiante, centrado, com a energia boa fluindo, parecia que tudo encaixava. As ideias vinham, eu conseguia negociar melhor, novas fontes de renda apareciam e até o inesperado parecia vir com mais leveza. E aí caiu a ficha. Minhas emoções são como um termômetro do meu relacionamento com o dinheiro. Se estou vibrando escassez, medo, culpa ou raiva, tudo começa a travar. Se estou vibrando gratidão, paz, entusiasmo e merecimento, o fluxo começa a abrir. Não é mágica nem papo de autoajuda baratinha. É real. É energia, é vibração, é física pura, se a gente parar para pensar. O que você sente, você emite. O que você emite, você atrai. E pronto. Tá explicado por que tem gente que parece sempre ter sorte e outros vivem no perrengue, mesmo se matando de trabalhar. E sabe o que é mais importante disso tudo? É que você pode mudar o que sente. Pode cuidar das suas emoções, trabalhar seu interior, limpar pesos antigos e abrir espaço para algo novo, leve e abundante entrar. Então, se hoje você sente que o dinheiro não está fluindo para um pouquinho, e olha para dentro, sério, pergunta para si mesmo: tô vibrando mais medo ou confiança? Ando mais grato ou mais reclamão? Tô me sentindo merecedor ou achando que sucesso é coisa dos outros? Essas respostas são ouro, porque mostram o que precisa ser ajustado aqui dentro para que os resultados lá fora comecem a mudar. No fim das contas, não é só sobre quanto você ganha, é sobre como você se sente em relação a isso. Emoção é energia, e energia é o que movimenta tudo, a influência da vibração interna no que você atrai. Você já teve aquela sensação de que tem dias em que tudo conspira a favor? Tipo assim, as coisas fluem, as ideias surgem, você encontra
Gente bacana, parece que até o universo resolveu te dar um empurrãozinho. Pois é, isso tem tudo a ver com a sua vibração interna. A real é que a gente vive emitindo sinais o tempo todo, mesmo sem perceber. Esses sinais são como ondas, frequências, energia pura. E essa vibração interna, que nasce do que você pensa, sente e acredita, é o que define o que você atrai para sua vida. Quer ver só? Quando você está numa vibe boa, leve, de gratidão, alegria, confiança, parece que tudo começa a encaixar, né? Agora, quando você entra na pilha da ansiedade, da pressa, da preocupação com o "e se não der certo", a vida vira um caos. É como se você fosse um imã, e o que você sente, você puxa. E o mais doido, às vezes você está se esforçando para fazer tudo certinho. Estuda, trabalha, segue plano, mas por dentro está vibrando medo, escassez, desconfiança. E aí não adianta, porque não é só o que você faz, é a energia com que você faz. Já reparou como tem gente que nem é o mais preparado da sala, mas atrai oportunidades incríveis, e outros, super competentes, vivem empacados? Muitas vezes a diferença está na frequência interna. A boa notícia é que isso dá para ajustar. Sim, você pode elevar sua vibração, cuidar do que sente, mudar o clima interno para começar a atrair experiências melhores. E não precisa de grandes rituais, não. Às vezes, só de parar, respirar fundo, agradecer e escolher um pensamento melhor, você já muda o campo todo. É como trocar a estação do rádio. Se você quer ouvir música boa, precisa sintonizar na frequência certa. Então, se a sua vida está meio travada, se o dinheiro não flui, se as coisas parecem pesadas demais, olha para dentro, vê o que está vibrando aí dentro do peito. Porque o que você vibra, você vive. E quando a sua energia muda, o mundo responde. Sempre práticas para elevar sua energia. Não adianta fugir, a sua energia define o seu dia. E não estou falando de energia física só, tipo disposição para sair da cama. Estou falando daquela energia mais sutil, que vem de dentro, o jeito que você se sente, pensa, vibra, vive e, olha, a vida tem uns altos e baixos mesmo. Tem dia que a gente acorda meio virado do avesso e tá tudo certo. Mas o segredo tá em não se deixar afundar nessa vibe baixa. É aí que entram umas práticas que viraram parte da minha rotina e que me ajudam demais a manter a mente clara e a energia lá em cima. A primeira delas é a meditação. E antes que você pense que é coisa de monge ou de gente zen demais, já vou avisando, qualquer pessoa pode meditar. É só parar um pouquinho, fechar os olhos e respirar. Isso já muda tudo. Quando eu comecei, era só 5 minutinhos por dia, no silêncio mesmo, só prestando atenção na respiração. E cara, isso acalma, limpa, alinha, é como apertar o botão de reiniciar da mente. Outra coisa que me ajuda muito é o movimento. O corpo parado enferruja e, junto com ele, a mente. Pode ser uma caminhada, uma dança no meio da sala, alongamento, treino, tanto faz. Quando você movimenta o corpo, você movimenta a energia. E isso tira a estagnação, bota a vida em fluxo de novo. E por último, mas poderosíssimo, o foco positivo. Isso aqui mudou meu jogo. Porque, na real, o nosso cérebro tem a mania de focar no que deu errado. Mas quando você começa a treinar sua mente para enxergar o que tem de bom, mesmo nos dias nublados, a energia começa a mudar por dentro. Eu costumo perguntar para mim mesmo, o que tem de bom acontecendo agora? O que eu posso agradecer nesse momento? O que eu posso aprender com isso aqui? Essas perguntinhas simples mudam a frequência. Tiram a gente da escassez e colocam no fluxo da abundância. E aí, quando você junta meditação, plus movimento, plus foco positivo, meu amigo, minha amiga, você se torna um imã de coisa boa. A mente clareia, o coração aquece, o corpo responde e tudo começa a fluir. Não subestima o poder dessas práticas. São simples, mas transformam. E se você fizer disso
Hábito, vai perceber, não é o mundo que precisa mudar. É a sua energia que precisa subir. O resto vem no embalo. Capítulo 5. O ciclo da prosperidade. Dar, receber e multiplicar. Se tem uma coisa que a vida me ensinou na marra, foi que prosperidade não é uma linha reta, é um ciclo. E quando a gente entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Por muito tempo eu achava que prosperar era só sobre ganhar mais, acumular, guardar e pronto, mas não. Com o tempo, eu percebi que a verdadeira abundância segue um fluxo: dar, receber e multiplicar. E olha, quando esse ciclo está funcionando, bem, é como se a vida abrisse as comportas e deixasse a coisa fluir com naturalidade. Só que muita gente trava em alguma dessas etapas. Tem gente que só sabe dar, mas não sabe receber. Outros querem receber, mas não querem dar nada antes. E aí o ciclo se quebra, a energia empaca, a vida trava. Mas quando você entra nesse ritmo natural, onde você contribui com o que tem, recebe com gratidão e multiplica com consciência, cara, as coisas simplesmente acontecem. Esse capítulo é para te mostrar como ativar esse ciclo poderoso na sua vida, como quebrar as barreiras internas que impedem você de receber com leveza, de doar com propósito e de multiplicar o que já está nas suas mãos. Porque no fim das contas, prosperidade não é sobre ter mais. É sobre fazer o que você tem circular com inteligência, intenção e amor. Se prepara, porque agora a gente vai falar de um dos segredos mais ignorados e mais transformadores da mentalidade abundante. Bora girar esse ciclo juntos? A importância de desbloquear a energia da generosidade. Te falar uma coisa que mudou minha vida de verdade. Quando eu entendi que quanto mais eu dava, mais eu recebia. Tudo começou a prosperar com muito mais leveza. Não só no bolso, mas no coração também. Durante um bom tempo, eu achava que tinha que guardar tudo para mim. Conhecimento, oportunidades, até ideias. Ficava naquele pensamento meio egoísta do tipo: se eu mostrar isso aqui, alguém vai copiar. Se eu ajudar demais, vão me passar para trás. Só que, olha, esse tipo de mentalidade só me deixava travado. E mais pobre, por dentro e por fora. A virada aconteceu quando eu percebi que todo grande negócio nasceu com um propósito de ajudar o máximo de pessoas possível. É isso que sustenta, que expande, que faz a coisa crescer de verdade. Pode reparar, os negócios que duram, que marcam, que se tornam gigantes, são aqueles que colocam as pessoas no centro. E aí eu comecei a mudar minha postura. Passei a compartilhar mais o que eu sabia, a entregar valor real, a me importar de verdade com quem estava do outro lado. E não estou falando só de caridade, viu? Generosidade é ir além, é servir, contribuir, se colocar no lugar do outro, dar o seu melhor mesmo quando ninguém está vendo. O mais curioso, quanto mais eu entregava, mais oportunidades surgiam, mais portas se abriam. Mais pessoas me indicavam, mais resultados vinham, e o mais incrível, a alegria de ajudar começou a valer mais do que qualquer número na conta. Hoje, eu tenho certeza absoluta. Se você criar um negócio pensando só em você, nos seus lucros, no seu ego, pode até ter um boom no começo, mas não vai muito longe, porque o mundo sente, as pessoas percebem, e a energia para de fluir. Agora, se você constrói com base na generosidade, na entrega verdadeira, no desejo sincero de ver o outro prosperar junto com você, meu amigo, minha amiga, a vida devolve com juros e correção, e nem sempre da forma que a gente espera. Às vezes vem em forma de conexão, de aprendizado, de paz, às vezes vem como dinheiro mesmo. Mas o fato é que vem, sempre vem. Então, se eu puder te dar um conselho valioso, seria esse: desbloqueia a energia da generosidade. Começa a servir mais, ajudar mais, se doar mais. Porque quando você faz isso com o coração certo, a prosperidade vem como resposta.
Como aprender a receber sem culpa. Agora vou te contar uma parada que eu demorei para entender. E que talvez você também esteja passando por isso. Receber não é errado. Não é, e mais importante ainda, receber sem culpa é parte essencial da prosperidade. Por muito tempo, eu era aquele tipo que adorava ajudar, dar, contribuir, mas quando alguém queria me dar algo, eu travava. Me sentia desconfortável, sem jeito. Tipo assim, será que eu mereço isso tudo? Ah, não, imagina, não precisa. E aí, sabe o que acontecia? Eu bloqueava o fluxo. Eu mesmo fechava a porta, porque olha só, não tem como manter o ciclo da prosperidade funcionando se você só dá e nunca permite receber. Prosperidade é fluxo, é movimento, e isso significa saber dar com amor, mas também aceitar com gratidão. A culpa de receber muitas vezes vem de coisas que a gente aprendeu lá atrás. Coisas tipo, quem muito quer, acaba sem nada. Bem melhor dar do que receber. Aceitar presente demais é ser interesseiro. Dinheiro muda as pessoas. Essas frases grudam na mente e, sem perceber, você começa a rejeitar aquilo que a vida quer te entregar. Pode ser um elogio, uma ajuda, uma grana, uma oportunidade. Mas se dentro de você tiver culpa, você vai sabotar. Vai achar que é demais para você, vai se diminuir, vai dar um jeito de empurrar para longe. E olha, não tem nada de errado em receber, nada. Pelo contrário, quando você recebe de coração aberto, com humildade e gratidão, você honra quem está te dando. Você valida o esforço do outro. Você permite que o ciclo continue. E mais, quanto mais você recebe, mais você pode dar. Mais você transborda, mais você multiplica. Então, se você ainda se sente mal por ganhar, por crescer, por ser abençoado de alguma forma, respira fundo e repete com força: eu mereço, eu aceito, eu recebo com alegria. Porque sim, você merece sim. Você não está tirando de ninguém, está apenas se permitindo abrir espaço para aquilo que já é seu por direito. E, quando você aprende a receber sem culpa, a vida começa a entregar com ainda mais generosidade. A fórmula do dar certo, doar com intenção e receber com sabedoria. Sabe quando a gente fala que alguém deu certo na vida? Pois é, dar certo não tem só a ver com grana no bolso, status ou reconhecimento. Tem muito mais a ver com como a pessoa lida com o ciclo de dar e receber. E para mim, essa é a fórmula do dar certo. Doar com intenção e receber com sabedoria. Vou te explicar. Doar com intenção não é sair distribuindo tudo no impulso, nem fazer só para parecer bonzinho. É diferente. É dar com presença, com verdade, com propósito. É quando você entrega algo, seja tempo, atenção, dinheiro, conhecimento, porque realmente quer contribuir, não porque quer aprovação, troca ou aplauso. Eu aprendi isso na prática. Teve uma época que eu doava esperando algo em troca, mesmo que fosse só um obrigado. E quando não vinha, eu me frustrava. Aí um dia caiu a ficha. Doação de verdade não espera retorno imediato. Ela confia que o universo devolve do jeito dele na hora certa. E devolve mesmo, viu? Agora, o outro lado da moeda é receber com sabedoria. Isso é tão importante quanto saber doar. Tem gente que até recebe, mas torce o nariz, se sente mal, rejeita. E aí perde a bênção. Receber com sabedoria é aceitar com gratidão, sem culpa, sem se diminuir, sem pensar que está devendo algo. É entender que tudo que chega até você tem um propósito, uma razão, uma conexão. E quando você recebe com o coração aberto, você honra não só o que veio, mas também quem te deu. E aí, meu amigo, minha amiga, o ciclo gira redondinho. Você dá com intenção, recebe com sabedoria e a vida te devolve com abundância. Porque não tem como dar errado quando você faz as coisas com verdade e consciência. Então, se você quer mesmo dar certo na vida, anota aí. Dê com propósito. Receba com gratidão.
Multiplique com amor. Essa é a fórmula. Simples, poderosa, transformadora. E o melhor, está ao alcance de qualquer um que decidir viver com mais intenção e menos ego. Capítulo 6. Mentalidade de crescimento. Como expandir. Sem limites. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, é que o nosso maior bloqueio não está no mundo, está na cabeça da gente. E a boa notícia, dá para mudar, dá para expandir, dá para crescer muito além do que você imagina. E tudo começa com a tal da mentalidade de crescimento. Por muito tempo, eu acreditava que a vida tinha um teto, que tinha um limite invisível, onde a gente chegava, parava e pronto. Como se cada pessoa tivesse um destino traçado e não pudesse fugir muito daquilo. Mas aí eu comecei a observar quem estava crescendo de verdade. E percebi um padrão. Essas pessoas não tinham medo de aprender, de errar, de tentar outra vez. Elas enxergavam cada desafio como um degrau, não como um muro. E foi aí que tudo virou para mim. Mentalidade de crescimento é isso. É olhar para você mesmo como uma obra em andamento. Saber que você pode evoluir, melhorar, recomeçar, mudar de rota. Não importa onde você nasceu, quanto tem na conta ou quantas vezes fracassou. O que importa é o quanto você está disposto a crescer. Quem tem essa mentalidade não se sabota com "não consigo", "não sou bom nisso", "isso não é para mim". Pelo contrário, essa pessoa diz: ainda não sei, mas posso aprender. Ainda não fiz, mas posso tentar. Ainda não sou, mas posso me tornar. E isso muda tudo. Porque quando sua mente se expande, sua vida a acompanha. Nesse capítulo, quero te mostrar como desenvolver essa forma de pensar que abre portas, cria possibilidades e destrava o seu potencial. Porque sim, você pode mais, muito mais, mas só vai descobrir isso se parar de se limitar e começar a crescer, por dentro e por fora. Se prepara, porque daqui para frente a única direção é para cima. A diferença entre mente fixa e mente em expansão. Se tem um conceito que mudou completamente minha forma de enxergar a vida, foi entender a diferença entre mente fixa e mente em expansão. Parece simples, mas quando essa ficha cai, meu amigo, é libertador. A mente fixa é aquela que vive presa no "eu sou assim", "não dá para mudar", "não nasci para isso". É uma mentalidade que limita, que trava, que coloca a pessoa numa caixinha apertada e fecha com cadeado. Quem vive com mente fixa acredita que talento é sorte, que inteligência é algo fixo, que sucesso é privilégio de poucos. Sabe aquela pessoa que já entra num projeto dizendo "isso não vai dar certo"? Ou que vê o erro como um fracasso e não como aprendizado? Então, essa é a mente fixa em ação. Ela tem medo de tentar, medo de errar, medo de sair da zona de conforto. E, claro, se fecha para novas possibilidades. Agora, a mente em expansão é outra história. Ela vê a vida como um processo, enxerga o erro como parte do caminho, acredita que tudo pode ser aprendido, melhorado, evoluído. E o mais importante, ela não se limita pelo agora, ela se move pelo ainda não. Quem tem essa mentalidade olha para os desafios com olhos de curiosidade, não de pânico. Pensa assim: se eu não sei, eu aprendo. Se eu cair, eu levanto. Se ainda não rolou, é porque ainda estou crescendo. E olha, isso muda tudo, porque a mente em expansão abre espaço para você crescer sem culpa, sem medo e sem se comparar com os outros. Você para de se julgar e começa a se desenvolver. E o melhor, você passa a acreditar que seu sucesso não depende só de talento, e sim da sua disposição de continuar. Foi assim que eu comecei a mudar minha vida. No dia em que eu parei de dizer "não sou bom nisso" e comecei a dizer "posso aprender",
O mundo ao meu redor começou a se abrir de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Então, se você quer mesmo expandir sem limites, começa observando sua própria mente. Ela tem sido uma prisão ou uma ponte? Porque os ricos pensam em soluções e oportunidades. Uma coisa que eu percebi depois de muito observar gente bem-sucedida de perto é que os ricos têm um jeito diferente de pensar. Eles não são super-heróis, nem gênios fora da curva, mas têm um padrão mental que muda tudo. Eles focam em soluções e oportunidades, não em problemas. Enquanto muita gente trava no "isso aqui não tem jeito", a crise tá feia, ninguém compra mais nada. Os ricos estão lá olhando a mesma situação e pensando: como eu posso resolver isso? Onde está a brecha? O que eu posso criar aqui que ninguém está vendo? E aí está a grande virada. Porque a mente rica não entra no modo reclamação. Ela ativa o modo criação. Em vez de perder tempo procurando culpados, ela foca em possibilidades. Em vez de se afundar no problema, ela sobe para enxergar o todo. Isso faz toda a diferença. Lembro que, no começo da minha jornada, eu tinha a mania de só ver o lado complicado das coisas. Qualquer desafio virava um drama. Qualquer obstáculo parecia um muro. E claro, minha energia ia lá para baixo. Até que um dia eu ouvi uma frase que virou uma chave na minha cabeça. Quem reclama se afasta da solução. Quem resolve se aproxima da abundância. E não é que faz sentido. Os ricos pensam diferente porque foram treinando a mente para ver além. Eles sabem que problema todo mundo tem. Mas o que diferencia quem cresce é como você lida com isso. Quer prosperar mais? Então começa a treinar seu olhar para a solução. Para de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a se perguntar, como eu posso tirar algo bom disso? Parece simples, e é. Mas funciona, porque no fim das contas, oportunidade é como ouro escondido. Quem só olha o buraco não vê o tesouro. A importância de investir em conhecimento e evolução constante. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi o seguinte: quem para de aprender começa a empobrecer, por dentro e por fora. E não estou falando só de dinheiro, viu? Estou falando de visão, mentalidade, clareza, atitude. Durante muito tempo, eu achava que estudar era coisa de quem estava na escola ou na faculdade. Acreditava que depois que pegasse um diploma, estava tudo certo. Só que a vida real me mostrou o contrário. Quem quer crescer de verdade precisa se manter em constante evolução, sempre. E aí entra o ponto principal. Investir em conhecimento é um dos hábitos mais poderosos de quem prospera. Pode reparar, as pessoas bem-sucedidas vivem aprendendo. Leem livros, fazem cursos, participam de eventos, escutam podcasts, se conectam com mentores. Não porque precisam de nota, mas porque querem crescer. E o mais louco, quanto mais elas aprendem, mais elas ganham. Mais clareza, mais ideias, mais estratégias, mais resultados. Eu mesmo só comecei a mudar de vida de verdade quando resolvi investir pesado em mim. E não falo só de dinheiro, não. Falo de tempo, de atenção, de foco. Comecei a ler todo dia, ver conteúdos que agregam, estudar coisas que me tiravam da zona de conforto e, aos poucos, minha mentalidade foi mudando, minha linguagem foi mudando, minha visão foi ampliando e a prosperidade começou a chegar. Porque é isso. Quanto mais você se desenvolve, mais valor você gera. E quanto mais valor você gera, mais o mundo te recompensa. Então, se você quer crescer, não caia na armadilha de achar que já sabe o suficiente. Quem acha que sabe tudo, para de evoluir. Quem sabe que sempre pode aprender mais, avança. E pode começar pequeno, tá? Um livro por mês, um vídeo por dia. Um insight novo por semana. O importante é manter o movimento, porque no fim das contas, a sua mente é seu, maior ativo, e quanto mais você cuida dela, mais ela te devolve, com juros e tudo. Capítulo 7.
A riqueza está nos relacionamentos. Sabe aquele ditado: me diga com quem andas e te direi quem és? Pois é. Por muito tempo, eu achava isso só mais uma frase batida, daquelas que a gente escuta desde criança, e nem dá bola. Mas com o tempo, a vida me mostrou que tem uma verdade poderosa escondida aí. Os seus relacionamentos moldam a sua realidade. Não estou falando só de amizade ou família, viu? Estou falando de conexões, de gente que te puxa para cima, que te desafia a crescer, que te inspira só de estar por perto. Gente que vibra junto, que te apoia quando tudo desanda e que te aplaude quando você vence. A real é que ninguém constrói prosperidade sozinho. Pode até parecer, olhando de fora, que o sucesso de alguém veio só do esforço individual. Mas se você olhar mais de perto, vai ver que sempre teve alguém por trás. Um mentor, um amigo, uma equipe, uma rede. E olha, a sua rede é seu patrimônio invisível. Quando você cultiva boas relações, você abre portas que dinheiro nenhum conseguiria comprar. Uma indicação certa, uma conversa no momento exato, um apoio inesperado. Tudo isso pode mudar seu destino. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como relacionamentos são uma das maiores formas de riqueza que existem. E não é só sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre presença, intenção, troca real. Porque no fim das contas, não são só os números que te enriquecem. São as pessoas com quem você caminha. Como conexões humanas fortalecem sua prosperidade. Não tem como fugir. As pessoas com quem a gente se conecta têm um impacto direto na nossa vida, inclusive na nossa prosperidade. E quando eu entendi isso de verdade, minha vida virou do avesso, no melhor sentido possível. Antes, eu achava que sucesso era uma coisa solitária, que bastava trabalhar duro, focar, estudar e pronto. Só que com o tempo, percebi que não adianta andar rápido se você está cercado de quem te puxa para trás. E aí comecei a prestar atenção nas minhas conexões, nos papos que eu tinha, nos conselhos que eu ouvia, no tipo de energia que me cercava. E olha, aquela frase que a gente ouve por aí, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. É mais real do que parece. Pode reparar. Se você anda com gente que reclama o tempo todo, que vê problema em tudo, que só fala de escassez, medo, crise, você começa a vibrar igual. Agora, se você se conecta com pessoas que pensam grande, que compartilham ideias, que falam de solução, crescimento e abundância, sua mentalidade muda, sua energia sobe, sua vida anda. Depois que eu comecei a escolher melhor os meus círculos, tudo melhorou. Passei a aprender mais, me sentir mais inspirado, tomar decisões mais inteligentes. E o mais incrível, começaram a surgir oportunidades que eu jamais teria encontrado sozinho, porque quando você está conectado com pessoas certas, as portas se abrem. A mente expande, a rede te fortalece. E isso não é sobre interesse, tá? Não é sobre se aproximar de alguém só para ganhar algo. É sobre troca verdadeira, parceria, crescimento mútuo. É entender que todo mundo cresce mais quando caminha junto com quem vibra na mesma frequência. Então, se você quer prosperar de verdade, começa a olhar para os seus relacionamentos com mais atenção. Pergunta para si mesmo: essa pessoa me inspira ou me esgota? Ela me eleva ou me puxa para baixo? Essa conexão me aproxima da minha melhor versão ou me afasta dela? Porque, no fim das contas, prosperidade é um caminho coletivo. E a riqueza mais poderosa que existe é estar bem cercado. O valor do networking, das parcerias e da colaboração. Se tem uma coisa que me fez crescer e que ainda me faz todos os dias, foi entender o poder do networking, das parcerias e da colaboração verdadeira. Não estou falando de trocar cartão de visita em evento chique, nem de ficar puxando saco para conseguir favor, viu?
Tô falando de criar conexões reais, com intenção, com presença, com propósito. Quando eu comecei a me abrir mais para isso, minha visão de mundo mudou completamente. Porque antes eu tinha aquela mentalidade meio solitária, sabe? Aquela coisa do tipo, deixa que eu faço sozinho, ninguém entende o que eu tô tentando construir. E olha, isso só me atrasava. Foi só quando eu comecei a me conectar com outras pessoas, trocar ideias, escutar mais, me permitir ser ajudado e também ajudar, que as coisas começaram a fluir de verdade. Ideias novas surgiram, portas se abriram, parcerias inesperadas nasceram e os resultados começaram a se multiplicar. Porque é isso, ninguém cresce no vácuo. Toda grande realização tem um time por trás. Tem alguém que acreditou, apoiou, indicou, somou. E o networking certo, aquele que nasce de uma troca genuína, é uma das ferramentas mais poderosas de crescimento que existe. E, olha, não precisa de muita coisa não. Às vezes, um simples café com alguém pode render uma ideia milionária. Uma conversa no direct pode virar uma parceria de anos. Uma ajuda num momento certo pode transformar uma vida e te conectar para sempre com alguém que vai te levar para um novo nível. Mas tem um detalhe que vale ouro. Networking não é sobre pedir, é sobre oferecer. É sobre chegar com valor, com energia boa, com escuta ativa. É se perguntar: como eu posso ajudar essa pessoa antes mesmo de pensar no que eu quero em troca? E claro, colaboração é a alma do jogo. Quando duas mentes se juntam com o mesmo propósito, o resultado vai muito além do que qualquer um conseguiria fazer sozinho. É como juntar faísca com gasolina. O negócio explode, no melhor sentido. Então, se você quer acelerar seus resultados, olha para quem está ao seu redor. Se aproxime de quem soma, se conecte com intenção, se ofereça para colaborar, porque a prosperidade se move em rede. E quanto mais forte sua rede, mais longe você vai. Construindo uma rede abundante. Uma das maiores viradas que tive na minha vida foi quando entendi que a gente não prospera sozinho. Pode até tentar, mas chega uma hora que o caminho fica pesado demais para andar sem apoio. E é aí que entra a força de uma rede abundante. Mas calma, não estou falando de ter 1 milhão de contatos no celular ou sair por aí tentando agradar todo mundo. Estou falando de construir conexões reais, com pessoas que vibram na mesma frequência, que te inspiram, te puxam para cima, te impulsionam, e isso não acontece do nada. Rede abundante se constrói com intenção, com presença, com entrega. Para começar, você precisa se fazer visível. Não adianta esperar que as conexões certas apareçam se você se esconde do mundo. Compartilha o que você sabe, mostra o que você faz, fala com verdade. As pessoas se conectam com autenticidade, não com perfeição. Depois, cultiva os laços. Não é só conhecer, é nutrir. É mandar uma mensagem de vez em quando, perguntar como a pessoa tá, oferecer ajuda, sem esperar nada em troca. Porque amizade e parceria não se criam no automático, se criam na atenção. E claro, esteja aberto a somar. Tem muita gente que só quer receber, mas não quer contribuir. E aí o ciclo não gira. Quer atrair gente boa? Seja gente boa também. Quer andar com pessoas que pensam grande? Então pensa e age como quem está pronto para crescer junto. Ah, e uma coisa importante. Rede abundante não é só sobre negócios. É sobre apoio emocional, troca de ideias, crescimento conjunto. Às vezes, uma conversa honesta vale mais do que uma planilha perfeita. Às vezes, um empurrãozinho no momento certo muda o rumo inteiro da história. Então, se você quer ir mais longe, começa a construir essa rede hoje mesmo. Se conecta com intenção, colabora com coração e se cerca de gente que te desafia a ser melhor. Porque no fim das contas, a verdadeira riqueza não está só no que você conquista, mas em com quem você escolhe caminhar.
Capítulo 8. Criando realidade. Você é o autor da sua própria vida. Já pensou nisso com profundidade? Tipo, de verdade mesmo? Que você não é só um personagem nesse mundo, mas sim o autor da sua própria história? Pois é, essa ideia me pegou em cheio um dia e nunca mais fui o mesmo. Durante muito tempo, eu vivia como se a vida fosse algo que acontecia comigo. Sabe aquela sensação de que você está sempre reagindo aos problemas, esperando o próximo boleto, se defendendo das tempestades? Era tipo isso. Até que eu comecei a enxergar que, na real, a caneta estava na minha mão o tempo todo. E olha, quando você entende que pode criar a sua realidade, tudo muda. Porque você para de se colocar no papel de vítima e começa a assumir o lugar de protagonista. Você escolhe os capítulos, você define os cenários, você decide os caminhos. Claro que tem coisa que foge do nosso controle, óbvio. Mas mesmo quando a gente não escolhe o que acontece, a gente sempre pode escolher como reage, como interpreta e o que faz com aquilo. E isso já muda tudo. Esse capítulo é para te lembrar que você tem muito mais poder do que imagina. E que o que você vive hoje não precisa necessariamente ser o que você vai viver amanhã. Se você mudar o enredo interno, o externo começa a se alinhar. Então respira fundo aí. Segura firme essa caneta invisível que está nas suas mãos e bora juntos escrever um novo pedaço da sua história, porque a sua realidade começa onde termina a desculpa e nasce a decisão. Como alinhar pensamentos, palavras e ações com a abundância. Se tem uma coisa que fez toda a diferença na minha jornada, foi entender que a abundância não é só sobre desejar, é sobre alinhar. E quando eu digo alinhar, estou falando de 3 coisas que caminham juntas: pensamento, palavra e ação. Quando esses 3 andam em sintonia, meu amigo, a mágica acontece. Por muito tempo eu pensava uma coisa, falava outra e fazia o contrário. E depois me perguntava por que a vida estava travada. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza. Estava tudo desalinhado. Imagina só, você pensa em prosperar, sonha com uma vida incrível, mas vive dizendo, isso é difícil demais. Não, é para mim, sou azarado. E para piorar, age como se nem acreditasse no que quer. Não tem como o universo te levar a sério desse jeito, né? Alinhar pensamentos com a abundância começa por aí, observando o que passa na sua cabeça todos os dias. Quais histórias você está repetindo para si mesmo? Quais ideias estão ocupando seu espaço mental? Porque se você só pensa em falta, medo, escassez, adivinha o que vai atrair? Depois vem a parte da palavra, e essa é poderosa. Tem gente que vive afirmando sem perceber, tô quebrado. Isso nunca dá certo para mim. Rico só. Passa os outros para trás. E cada vez que fala isso, reforça a própria realidade limitada. As palavras são comandos. E o seu subconsciente obedece. Agora junta isso com a ação. E aí sim o jogo muda. Porque não adianta pensar positivo, falar bonito e continuar agindo no automático, com medo, com preguiça, com desculpa. A abundância exige movimento. Ela responde a quem age com fé. Mesmo sem garantia, quando você alinha essas 3 coisas, o que pensa, o que fala e o que faz, o universo entende o recado. É como se você dissesse com todas as células do corpo, tô pronto, pode mandar. E ele manda. Então a pergunta que eu te deixo hoje é: seus pensamentos, suas palavras e suas ações estão caminhando juntas? Ou cada uma está indo para um lado? Se não tiver alinhado ainda, tudo bem. A boa notícia é que dá para ajustar. Começa com pequenos passos. Muda uma frase aqui. Escolhe um pensamento melhor ali. Age com mais coragem acolá. E vai sentindo a diferença. Porque no fim das contas, abundância não é só sobre querer mais. É sobre se tornar alguém que vive em harmonia com o que quer.
o papel da intencionalidade no processo criativo. Tem uma coisa que, quando eu entendi de verdade, virou a chave na minha forma de criar. A intencionalidade é a alma de tudo que a gente faz com propósito, sério. Não adianta só sair criando no piloto automático, esperando que alguma ideia genial caia do céu. Se não tiver intenção por trás, o que você cria pode até ser bonito, mas não toca, não conecta, não move ninguém, nem você mesmo. Eu já tive várias ideias que até pareciam legais no papel, mas que no fundo estavam vazias. E sabe por quê? Porque eu não sabia o porquê daquilo. Não tinha intenção clara, não tinha verdade. Era só uma vontade de fazer por fazer. E o resultado, bom, nem preciso dizer que foi morno, né? A intencionalidade é o que dá alma à criação. É quando você coloca um pra quê antes do como e do o quê. É o combustível invisível que guia cada palavra, cada decisão, cada passo. E quando você cria com intenção, tudo muda, de verdade. Você começa a atrair as pessoas certas, começa a sentir mais prazer no processo. E mais ainda, começa a perceber que o que você está fazendo tem um peso emocional, tem direção, tem impacto. E não importa o que você esteja criando, um negócio, um post, uma conversa, um projeto de vida. Quando a intenção é clara, o universo entende o recado. Parece até que as coisas se alinham mais fácil, as ideias fluem melhor, as oportunidades aparecem no tempo certo. Hoje, antes de qualquer coisa que eu for fazer, eu me pergunto, qual a intenção por trás disso? O que eu quero provocar nas pessoas com isso? O que eu quero sentir durante esse processo? Essas perguntinhas simples me ajudam a não criar no automático, me ajudam a colocar presença em tudo que eu faço, me lembram que mais importante que fazer bonito é fazer com verdade. Então, se você quer criar algo poderoso, algo que realmente cause impacto, não começa pela técnica, começa pela intenção. Porque quando o coração sabe o porquê, o resto encontra o caminho. Plante com intenção, regue com ação. Eu gosto muito de usar a metáfora do jardim mental, porque ela traduz de um jeito simples o que acontece dentro da nossa cabeça todos os dias. E olha, depois que eu comecei a enxergar a minha mente como um jardim, minha vida começou a florescer de outro jeito. Pensa comigo, todo pensamento que você tem é como uma sementinha. Se você planta semente boa, tipo gratidão, coragem, confiança, amor, abundância, com o tempo isso cresce, vai virando atitude, comportamento, resultado. Agora, se você vive plantando medo, dúvida, reclamação, escassez, comparação, adivinha o que vai brotar? Pois é. O que você cultiva aí dentro é exatamente o que vai colher aqui fora. Não tem mistério. A mente funciona como um solo fértil e ela não discute com você, não julga, não filtra, ela simplesmente aceita o que você joga lá. Por isso, é sua responsabilidade escolher o que vai plantar. E não basta jogar a semente e largar, né? Um bom jardineiro cuida, rega, tira as ervas daninhas, protege. E com a mente é a mesma coisa. Não adianta pensar positivo uma vez na semana e passar o resto dos dias se enchendo de negatividade. É um trabalho diário, contínuo, intencional. E o mais incrível é que você sempre pode recomeçar esse jardim. Mesmo que o terreno esteja cheio de mato, seco ou maltratado, sempre dá para limpar, adubar e plantar de novo. A colheita talvez demore um pouco, mas ela vem. E quando vem, é abundante. Hoje, toda vez que eu percebo que algo na minha vida está meio travado, eu volto para dentro e me pergunto, que tipo de semente eu estou jogando na minha mente? Será que estou alimentando pensamentos que me fortalecem ou que me sabotam? Estou cuidando bem desse jardim ou estou deixando ele largado? E aí tudo muda, porque no fim das contas, a realidade externa é só um reflexo do que está florescendo ou murchando dentro de você. Então, meu convite é simples. E cuida do seu jardim mental com carinho. Plante com intenção, regue com ação.
Proteja com consciência, porque a colheita certa sempre chega para quem cultiva com amor. Capítulo 9. O propósito da abundância. Prosperar para transbordar. Sabe aquele momento em que a gente começa a perceber que prosperidade não é só sobre ter mais, mas sobre ser mais e fazer mais com o que tem? Pois é. Esse capítulo é justamente sobre isso, sobre entender o real propósito da abundância e como ela só faz sentido quando deixa de ser só sua e começa a transbordar na vida dos outros. Durante muito tempo, eu achei que prosperar era chegar num lugar só meu, um lugar de conforto, liberdade e conquistas pessoais. E claro, isso tudo é incrível e necessário. Mas com o tempo, fui percebendo que a verdadeira abundância não para na gente. Ela passa por nós. Foi aí que tudo começou a mudar. Porque a partir do momento em que eu entendi que a prosperidade que eu construo aqui dentro também pode e deve alcançar quem está ao meu redor, minha motivação mudou. Meu olhar mudou. Meu coração se abriu para algo maior. Esse capítulo é um convite para você enxergar que prosperar de verdade é ter o suficiente para si e mais do que o suficiente para compartilhar. É quando você já não vive só para acumular, mas para contribuir. Não vive só para vencer, mas para levantar outras pessoas com você. Isso não tem nada a ver com caridade forçada, viu? Tô falando de viver com propósito, com consciência, com intenção de fazer diferença real no mundo, por menor que pareça, porque no fim das contas, abundância é sobre fluxo. E quanto mais você deixa fluir, mais ela cresce. Quando você transborda, você não perde. Você expande. Então se prepara, porque agora a gente vai mergulhar no lado mais profundo da prosperidade. Aquele que conecta seu sucesso com o impacto que você pode causar na vida de outras pessoas. O seu propósito maior pode estar em algo simples. Chegou um momento na minha vida em que eu parei e pensei, tá, mas para que tudo isso? Para que correr atrás de dinheiro, liberdade, crescimento, se no fim das contas isso não tiver conectado com algo maior? Foi aí que a ficha caiu. Prosperidade de verdade é só um meio, não o fim. O dinheiro, os bens, os resultados, os aplausos, tudo isso é incrível, sim, mas sozinho, sem direção, sem propósito, vira vazio. É tipo ter um carro de luxo, mas sem saber para onde está indo. Você acelera, gasta combustível, faz barulho, mas não chega em lugar nenhum que realmente preencha a alma. A grande virada acontece quando a gente entende que prosperar é sobre se preparar para servir mais, impactar mais, alcançar mais pessoas com o que a gente carrega de melhor. A abundância é como uma ponte. Ela te tira do lugar de sobrevivência e te leva para o lugar onde você pode contribuir com consciência. E não precisa ser nada gigante ou fora da realidade, tá? Às vezes, o seu propósito maior pode estar em algo simples, como inspirar sua família, ajudar pessoas a acreditarem mais em si, ensinar o que você sabe, transformar sua história em exemplo para quem está começando agora. Quando você começa a usar sua prosperidade, seja ela financeira, emocional, intelectual ou espiritual, como ferramenta para deixar um rastro positivo por onde passa, tudo ganha outro sentido. E mais, a vida te responde com mais oportunidades, mais conexões, mais leveza. Eu acredito de verdade que cada um de nós está aqui para algo maior e que prosperar é parte do plano, não para inflar o ego, mas para expandir o impacto. Então, se hoje você ainda sente que falta algo, que tem um vazio sem nome, mesmo conquistando algumas coisas, talvez seja a hora de se perguntar: como posso usar tudo isso que tenho e que sou para servir algo maior do que só eu? Porque, no fim das contas, a prosperidade que mais vale é aquela que transborda. O impacto de uma mente abundante no mundo, ao redor. Uma coisa que eu aprendi com o tempo e que me emociona de verdade é que uma mente abundante não muda só a vida de quem a possui.
ela transforma tudo ao redor. É como se a abundância fosse uma luz que se espalha, contagiando quem chega perto. Quando a gente pensa com escassez, a gente se fecha. Vê o outro como ameaça, segura o que sabe, desconfia, se compara, se limita. Mas quando a mente expande, meu amigo, tudo muda. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos, passa a acreditar que tem espaço para todo mundo, que colaborar é melhor do que competir, que quanto mais você compartilha, mais você cresce. E o mais lindo disso tudo é que uma pessoa com mentalidade abundante tem o poder de elevar o ambiente onde está, de inspirar sem precisar convencer, de gerar oportunidades só com a forma de pensar, agir e se relacionar. Eu já vi isso acontecer. Gente que, só por mudar a própria mentalidade, começou a influenciar a família, os amigos, os colegas. Começou a puxar conversas melhores, ter atitudes mais generosas, enxergar caminhos que ninguém via, e aí, sem perceber, virou uma referência. Um exemplo, um ponto de luz. Isso é aí que a gente entende. Abundância é contagiante. Quando você vive com uma mente aberta, positiva, proativa e cheia de propósito, você inspira quem está à sua volta a querer mais também. Mais crescimento, mais consciência, mais ação. E, olha, o mundo está precisando cada vez mais de gente assim. Gente que soma, que vibra alto, que espalha possibilidades em vez de medo, que planta esperança e colhe transformação. Então, se às vezes você duvida do seu papel, acha que só uma pessoa não faz diferença, lembra disso aqui. Uma mente abundante pode acender centenas de outras, sem perder o brilho. E é assim que a gente muda o mundo, de dentro para fora, de um por um, de mente em mente. Quando o foco é servir, o sucesso vira consequência. Tem histórias que inspiram tanto que a gente até arrepia. E uma delas, sem dúvida, é a do John Kuhn, o cara que criou o WhatsApp. Sim, esse app que provavelmente você usa todo santo dia para falar com alguém. O mais louco é que o John não nasceu em berço de ouro, não. Muito pelo contrário. Ele veio da Ucrânia, de uma realidade bem simples, enfrentando dificuldade desde cedo. Quando se mudou para os Estados Unidos com a mãe, eles chegaram a depender de ajuda do governo para sobreviver. Nada de luxo, nada de facilidade, só a vontade de vencer. Mas o que mais me chama a atenção nessa história não é só onde ele chegou. É o porquê ele chegou. John não criou o WhatsApp só para ganhar dinheiro. Ele criou porque queria resolver um problema real. Ajudar pessoas do mundo todo a se comunicarem de forma mais fácil, prática e barata. Naquela época, mandar SMS era caro. Usar o celular para trocar mensagens com alguém de outro país, então, era um absurdo de caro. E ele pensou, e se desse para fazer isso de graça, usando só a internet? E aí nasceu a ideia. Simples, direta, necessária. Uma solução que mudou o jeito como a gente se comunica até hoje. O que aconteceu depois, você já sabe. O WhatsApp se espalhou como fogo em mato seco. E com isso, John Kuhn virou bilionário. Mas olha que curioso, ele não ficou rico vendendo luxo. Ficou rico ajudando bilhões de pessoas a resolver um problema do dia a dia. Essa história é a prova viva de que prosperar ajudando os outros não é só possível. É um caminho poderoso e muitas vezes mais rápido do que você imagina. Quando você coloca sua mente para criar valor real, quando sua intenção é servir, facilitar, melhorar a vida das pessoas, o universo percebe. As oportunidades aparecem, o retorno vem. E aí a gente entende, a verdadeira riqueza nasce da utilidade. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você cresce junto. Então, se você está aí pensando em empreender, criar algo novo, fazer a diferença, pensa nas pessoas. Pensa no problema que você pode resolver. Porque quando o foco é servir, o sucesso vira consequência. Conclusão: a abundância já está em você. Chegamos ao fim dessa jornada. Ou melhor,
ao começo de uma nova. Porque, se você chegou até aqui, já deve ter percebido que a abundância que você tanto busca fora sempre esteve aí dentro. É isso mesmo. Você não precisa ser outra pessoa, ter mais dinheiro na conta, morar em outro lugar ou esperar as condições ideais para viver em abundância. Ela começa agora com o que você tem, com quem você é, com o que você escolhe, pensar, sentir e fazer a partir de hoje. A verdadeira virada acontece quando você entende que a sua mente é o solo, o seu coração é a água, e suas ações são a luz do sol. Tudo o que você precisa para florescer já está em você. O resto, o mundo devolve com o tempo. Mas, não se engane. Viver com mentalidade de abundância não é ignorar os problemas, nem fingir que tudo é perfeito. É olhar para a vida com ancoragem, escolher a gratidão mesmo nos dias difíceis, agir com intenção, falar com propósito e decidir todos os dias alimentar a versão mais próspera de você. E sabe o que acontece quando você faz isso com constância? Você muda. E quando você muda, sua realidade muda com você. Você começa a atrair pessoas melhores, começa a enxergar oportunidades onde antes via bloqueios, começa a criar, colaborar, crescer com leveza. Você vira um canal de transformação e começa a transbordar. Então guarda isso com carinho. A abundância não é um destino, é um estado de ser. E esse estado já mora dentro de você. Só está esperando a sua permissão para florescer. Agora a escolha é sua. Vai continuar olhando para fora? Ou vai começar a viver de dentro para fora, com consciência, presença e intenção? A chave já está nas suas mãos. A abundância já está em você. E o melhor ainda está por vir. Tudo muda quando a sua mente muda. Ei, deixa eu te falar uma coisa do fundo do coração. Você pode muito mais do que imagina. Sério. Tem uma força aí dentro que talvez você nem tenha explorado ainda. Mas ela está aí, viva, pulsando, esperando só um empurrãozinho seu para despertar de vez. Você não veio ao mundo para viver uma vida mais ou menos. Não nasceu para aceitar pouco, se contentar com migalha, se esconder atrás de desculpas. Você veio para brilhar, para crescer, para impactar, para viver uma vida com sentido, com alma, com abundância de verdade. E sabe por onde isso começa? Pela forma como você escolhe pensar. Porque acredite, tudo muda quando a sua mente muda. A visão clareia, o peito abre, o caminho aparece. Não é mágica, é decisão, é ação. É você se levantando todos os dias e dizendo: hoje eu escolho crescer. Hoje eu escolho ser maior do que o medo. Vai ter desafio? Vai bater dúvida? Com certeza. Mas o seu destino não está nas mãos do acaso. Está nas suas mãos. E isso é libertador. Você pode cair quantas vezes for, mas sempre pode levantar. E cada vez que você levanta, você volta mais forte, mais consciente, mais preparado. Então, se eu puder te deixar com uma única mensagem agora, seria essa aqui: acredite no seu valor, invista no seu crescimento, honre sua jornada, confie no processo e nunca, jamais subestime o poder de uma mente decidida a prosperar. Porque no fim das contas, a vida que você sonha já existe. Ela está só esperando você se tornar quem precisa ser para vivê-la, e eu acredito em você, de verdade. Agora vai lá e faz acontecer, porque o mundo precisa do seu brilho e você merece viver o seu melhor. Esse é o momento certo. E aí, você está mesmo pronto para viver com uma mente abundante. Não estou falando só de querer mais dinheiro, liberdade ou sucesso. Isso é consequência. Estou falando de assumir uma nova forma de pensar, sentir e agir. Uma forma mais leve, consciente e poderosa de caminhar pela vida. Porque, olha, abundância não é só o que você tem, é o que você decide ser. Está pronto para parar de se
Sabotar e começar a construir a realidade que você merece de verdade? Está disposto a trocar o medo pela confiança, a dúvida pela ação, a comparação pela gratidão? Está pronto para abrir espaço para tudo aquilo que você ainda nem imagina? Mas que já está a caminho, se você permitir. Então, bora. Esse é o momento. Esse é o seu chamado. Nada muda se você continuar pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas, repetindo os mesmos padrões. Mas tudo muda quando você escolhe mudar de dentro para fora. E eu tô aqui para te lembrar. Você já tem tudo o que precisa. Só falta dizer sim para essa nova fase. Uma fase onde você expande, transborda, se conecta com propósito e vive com leveza, com a mente alinhada à abundância que já existe dentro de você. Então, de coração aberto, eu te pergunto mais uma vez: você está pronto para viver com uma mente abundante? Se a resposta for sim, então o próximo passo é seu. Vai lá e faz acontecer. A abundância já está aí dentro de você. Agora que a gente chegou até aqui, quero te deixar com algo prático, simples e direto, ao ponto. Porque mais importante do que entender tudo isso que falamos é viver, colocar em ação, manter essa mentalidade ativa no seu dia a dia, mesmo quando as coisas apertam. Então, anota aí, ou melhor, guarda no coração. B. Cuida dos seus pensamentos. 2. Fala o que constrói. As palavras têm força, e tudo que você diz em voz alta, a sua mente entende como verdade. Então, fala como quem já acredita, como quem já vive em abundância. Elogia mais, reclama menos, afirma o que você quer, não o que você teme. Age com intenção, não espera a motivação cair do céu, não. Vai lá e faz, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo aos pouquinhos. A abundância ama movimento. Cada passo alinhado com o que você acredita é um sinal claro para o universo. Estou pronto. 4. Pratica a gratidão todos os dias. É batido, mas é real. A gratidão muda sua frequência na hora. E quanto mais você agradece, mais motivos você atrai para agradecer de novo. Começa com o simples: o café quentinho, a cama, o sol, a vida. 5. Se conecta com quem vibra junto. Cercar-se de gente que te eleva é meio caminho andado. Foge de roda que só fala de problema. Se aproxima de quem fala de solução, de quem te inspira a crescer. Sua rede influencia demais sua rota. 6. Relembra o seu porquê. Sempre que bater o desânimo, lembra de onde você quer chegar e por que começou. Ter um propósito claro te dá força para continuar quando a motivação some. Confia no processo. A abundância não é imediata, ela é cultivada. E como todo jardim, precisa de cuidado diário. Tenha paciência com você, respeita seu ritmo e segue firme. No fim das contas, viver com uma mente abundante é uma escolha diária. É um compromisso com a sua melhor versão. E não, você não precisa ser perfeito para isso. Só precisa estar disposto a melhorar um pouquinho todo dia. Então levanta amanhã e começa de novo. De cabeça erguida, coração aberto e mente alinhada com o que você quer viver. Porque agora você sabe, a abundância já está aí dentro. E o mundo está só esperando você colocar ela em prática. Vamos juntos nessa?